Bem-vindos à TV Cresce Alagoas, o canal de notícias do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de Alagoas. E na edição de hoje vamos acompanhar a capacitação de fiscais e a uniformização de procedimentos do sistema COFES-Cresce, realizados para assegurar o exercício profissional legal. A meta da fiscalização dos conselhos de regulamentação profissional é garantir à sociedade serviços prestados apenas por profissionais regularizados e qualificados. Para que a fiscalização atenda melhor às aspirações de todos, a uniformização de procedimentos é essencial, a fim de zelar pelos interesses da sociedade e assegurar o exercício profissional legal. Uniformização de procedimentos e capacitação dos fiscais foram debatidas de 11 a 14 de dezembro durante o 4º encontro de fiscalização do sistema COFES-Cresce no Hotel Ritz Lagoa da Anta, em Maceió. Compondo a mesa de abertura do evento, estiveram presentes João Teodoro, presidente do COFES, Sérgio Cabral, presidente do Cresce Alagoas, Vilmar Pinto, diretor do COFES, Diogo Gama, também diretor do COFES, Augusto Viana, vice-presidente do COFES e Antônio Carlos Lessa, presidente da ADEPOL Alagoas. Além dos ensinamentos transmitidos, o encontro foi marcado pelo profissionalismo dos envolvidos. Durante 3 dias, a dedicação, responsabilidade, companheirismo e amizade entre participantes e organizadores foram fundamentais para o grande sucesso do evento. O reconhecimento de um trabalho bem feito foi muito importante para a motivação de todos. Nesse sentido, a diretoria do Cresce Alagoas agradece e compartilha este sucesso com palestrantes, diretores e presidentes do COFES, conselheiros e fiscais dos Cresces. Convido no palco ela, que é uma profissional de enorme competência e experiência, coordenadora geral de processos do Cresce Paraná, Elisama Rodrigues. Recebo-na com uma calorosa salva de palmas. Elisama, o palco é seu. Boa tarde a todos. Vamos lá, pessoal, vocês acabaram de recarregar as baterias. Eu sei que a gente pode dar uma boa tarde mais forte. Boa tarde a todos. Boa tarde. Perfeito, perfeito. Pessoal, é um prazer enorme estar aqui. Agradeço desde já aí os organizadores do evento, o presidente daqui do Alagoas, o Sistema COFES-Cresce e a todos os envolvidos aí, por ter nos convidado para participar aqui com vocês e trazer um pouquinho da nossa experiência, do que a gente faz no Paraná, um pouquinho sobre o processo. Tá bom? Antes de começar, gostaria de abrir um parênteses, e dizer aqui para vocês o que exercício 2024 terminando, novas tecnologias estão sempre em alta e o habitual agora é o quê? Reuniões, eventos virtuais. E nós estamos tendo o prazer do quê? De estarmos aqui pessoalmente, presencialmente, para rever amigos, para fazer novos amigos, para trocar experiência, para somar. Então, nós somos muito privilegiados e nós não podemos desagradecer quem? Os nossos presidentes que nos liberaram para estar aqui. Perfeito? Vamos falar sobre processo, pessoal? Celeridade na gestão processual? Tem algumas formações, não vou entrar nesse mérito, tá? Trabalho no Cresce há 15 anos. Já trabalhei na secretaria do Cresce. Já trabalhei na fiscalização, quando era só fiscalização, não tinha ainda coordenador de processos separado e dividido. Tá? Trabalhei na licitação por 7 meses. E aí eles falaram assim, quer saber de uma coisa? Vamos voltar para a parte de processo, vamos voltar para a fiscalização. Lá é o seu lugar. Você tem processo no sangue, então vamos voltar para lá. Já trabalhei com comissões, pessoal, já fui presidente de comissão de sindicância, CPL, controle interno, comissão de desfazimento de imóveis e de avaliação. Então, tudo que envolve processo, eu estou ali, ganhando experiência e somando. Eu não posso falar de processo sem falar de conselho, sem falar de autarquia. Tá? E eu trouxe aqui 3 grandes pontos importantes sobre conselho. Qual que é o papel do conselho? O papel do conselho é o quê? São criadas para disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão, que é regulamentada. Tá? Qual que é a importância? A importância é garantir que os profissionais eles estejam em quê? Em conformidade com a lei. Se ele está trabalhando na profissão e ele não tem inscrição, ele não está trabalhando em conformidade com a lei, ele está trabalhando no exercício legal da profissão. E isso todos nós já sabemos. A atuação dos conselhos é o quê? É que regulamentem a atividade
né? Vão expedir normas éticas e julgar os procedimentos por infrações aí, tá? Né? E aplicar as sanções previstas em lei. Aí entra nós, né? A parte de processo. Bom, vamos trazer a questão dos conselhos para o sistema COFES-Cresce. O sistema COFES-Cresce é criado o quê? Por lei federal, né? Lei 6.530 por 78 e regulamentada pelo decreto 81.871 de 78, que vocês já conhecem. Eu dei destaque a esse artigo porque ele diz o seguinte: o Conselho Federal e os conselhos regionais são o quê? Órgãos de disciplina e fiscalização do exercício da profissão de corretor de imóveis. Então, não só fiscaliza, mas também disciplina, tá? Não vou entrar no mérito do que é o COFES, todos nós já sabemos, o Conselho Federal, o CRES e os conselhos regionais. Para a questão dos conselhos, pessoal, né, tem algumas atribuições aqui, dispõe de alguns poderes administrativos. São eles o poder hierárquico, o poder regulamentar e o poder disciplinar. Tá? O que é o poder hierárquico dentro do sistema COFES-Cresce? O regimento interno. Ele vai dizer o que compete ao COFES, o que compete ao regional, né, como as coisas funcionam. Tá? Vai estabelecer o que é a estrutura de comando e subordinação dentro do sistema. Esse é o poder hierárquico. E o poder regulamentar são as normas, são as resoluções, ok? São as portarias, né? E o poder disciplinar, que é o que nos interessa agora de tarde, né? Nós temos o que ali? A resolução COFES 146 de 82, a resolução que aprova ali o Código de Processo Disciplinar. Vamos lá? Vou voltar aqui para ver se vocês vão lembrar dessa frase. Alguém aqui é fã do Homem-Aranha? Marcos Well. Eu ia falar isso. Alguém sabe qual que é a fala que ele mais usa? Não, do Homem-Aranha, pessoal. Mas do Marcos Well é essa aí mesmo. Né? Um abraço para ele. Não está aí, mas um abraço para ele. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Qual que é o grande poder dos conselhos? Fiscalizar. Ele tem grande responsabilidade? Com certeza ele tem. Eu não vou só fiscalizar, eu não vou só receber uma denúncia, eu também preciso tramitar esse processo. E essa é a nossa grande responsabilidade. Vamos falar do poder disciplinar? No poder disciplinar, o que nós podemos fazer? Fiscalizar, processar, julgar e punir. Quem, pessoal? Aqueles que violam as normas. Que são quem? Os corretores de imóveis e as imobiliárias. Eu posso trabalhar sendo fiscal ou com processo sem saber a legislação? Eu posso mandar, por exemplo, um fiscal para a rua que não tenha conhecimento da legislação? Eu não posso, né? Talvez a gente não tenha mais 18 anos, então talvez nossa memória não vai estar, né, tão boa quanto a gente tinha quando tinha 18 anos, de saber decore e salteado. Mas eu sei que existe a lei, que existe a resolução, que existe o decreto, então é necessário que eu tenha conhecimento de quais são. Isso também é necessário para processo. Tá? Eu não vou entrar no mérito, mencionei algumas aqui, não vou entrar no mérito de quais são, para que servem, tá? Mas mencionei, depois a gente vai compartilhar o material aí, para quem tiver interesse. Então, né, a gente sabe, vamos trabalhar com o processo, a gente sabe quais são as leis, quais são as resoluções, as normativas, portarias necessárias para a gente tramitar o processo adequadamente. Dentro do CRES Paraná, nós temos lá fiscalização executiva, parte fiscal, cujo coordenador é o senhor Isaías, vocês conheceram ele ontem. O nosso coordenador adjunto de fiscalização é o senhor Ricardo, palestrou hoje de manhã. E nós temos agora a parte de o quê? O departamento de coordenadoria de processos disciplinares. Então, esse departamento ele mexe com toda a parte processual, desde a sua instrução e montagem até o julgamento e notificações de decisões. Tá? Acho que alguns CRESs também são divididos, né? Bom, o meu tema falava o quê? Sobre a celeridade processual. O que é celeridade, pessoal? Quando eu penso em celeridade, eu penso em quê? Velocidade. Ao contrário de lentidão, eu penso em presteza, né? Fala-se muito na atualidade sobre a necessidade de impor o quê? Um ritmo mais célere. Eu ter mais celeridade nas questões processuais, né? Nos atos processuais. E, para isso, é necessário,
né, que a gente tenha conhecimento para que isso possa acontecer. Eu trouxe aqui um artigo da Constituição que fala exatamente o seguinte, ó, a todos, no âmbito judicial e administrativo, que somos nós. São assegurados o quê? A razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação. Ok? Dentro também da administração, o que nós precisamos saber? Quais são os princípios necessários? Para que eles servem? Então, deixa eu relembrar vocês. Como diz Isaías, aqui eu tenho uma colinha boa, né? Uma colinha esperta. Quais são os princípios, pessoal? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nós precisamos disso dentro dos conselhos. Ainda no tema da celeridade processual, o que nós temos? Nós temos os desafios, né? Então, os desafios na gestão processual dos conselhos, eu não estou falando só no nosso sistema COFES-CRES, mas eu estou falando num todo, né? E com a minha pesquisa, o que eu consegui captar? Quais são os dois grandes desafios? O volume de processo. A gente tem um volume de processo, certo? A gente tem muitas autuações, a gente tem muitas denúncias, então a gente tem dentro dos conselhos um volume grande de processo, né? Então, é uma grandidade que exige o quê? Uma estruturação adequada, né? E métodos eficientes para gerenciá-los, para cumprir os prazos, certo? E nós temos também o quê? A complexidade. Vou trazer a complexidade num exemplo, por exemplo, que eu digo ali, né? Alguns processos apresentam alta complexidade técnica, exigindo o quê? Os seus profissionais, né, para análise sejam especializados. Quando nós temos processos que vão a comissões de ética, e vou entrar nesse ponto mais para frente, nós precisamos distribuir os processos, mas precisamos distribuir processos para as pessoas que também vão entender como é que eu julgo, né? Como é que eu faço o meu relatório, como é que eu aplico uma sanção disciplinar. Então, é aí que entra a questão da complexidade. Eu tenho desafios na implementação da celeridade processual? Com certeza eu tenho. E a primeira dela é o quê? Resistência à mudança. Vou trazer um exemplo bem simples para vocês aqui, e todos há de concordar comigo. Qual foi a grande resistência atualmente? A mudança do sistema. E por quê? Porque a gente não quer? Não, porque a gente está, né, cômodo nós mantermos o sistema anterior, onde eu sei fazer, onde eu sei protocolar, e a gente protocolava no carimbo, né? Então, quando você tem que mudar para o eletrônico, né, você pensa assim, puxa, mas agora eu tenho que aprender tudo de novo, quero ser resistente. Então, a gente tem isso. Né? A gente tem muitos servidores, até mesmo muitos conselheiros que, às vezes, não querem entrar num processo eletrônico, certo? Então, a gente tem o quê? Resistência à mudança. Além da resistência à mudança, nós temos o quê? A estruturação dos processos. Ele também não deixa de não ser um desafio, tá? Porque daí a gente precisa ter o quê? Na nova modalidade, no novo sistema, a celeridade. Então, a gente precisa entender do novo sistema para que a gente possa ter essa celeridade processual. Além da estruturação e da resistência, a gente também tem a questão da capacitação dos nossos servidores. Se nós temos novos sistemas, novos procedimentos, a gente precisa capacitar, a gente precisa orientar, certo? Para que a gente tenha, né, mudanças de forma eficiente e produtiva. Eu tenho boas práticas? Eu tenho boas práticas. Eu disse pontos negativos, mas eu tenho pontos positivos na celeridade. São eles o quê? Organização. Se eu tenho organização na celeridade processual, eu tenho bons resultados, certo? Então, eu vou ter ali controle de prazos, né, atribuições de responsabilidade, fluxos eficientes e assim por diante. Comunicação eficiente. O que seria a comunicação eficiente dentro da celeridade processual? Eu ter e passar as informações, né? Eu saber as informações necessárias para passar às partes envolvidas. Então, seja a parte denunciante, seja a parte denunciada num processo, seja pessoas que foram autuadas, elas vão entrar em contato com a parte de processo ou da fiscalização que mexe com a parte processual para tomar orientações. Como é que eu protocolo a minha defesa? Como é que eu tenho acesso ao processo? Né? Então, essa é uma comunicação eficiente. Eu tenho que ter a comunicação eficiente, tá? A terceira prática é a questão do acompanhamento constante. Então, é como eu falei, a pessoa ela vai entrar em contato com você, ela quer saber como é que está o andamento processual, e essa é uma das práticas, né? Eu preciso
ter um acompanhamento constante, não só no interno, mas também no externo. E eu preciso realizar de forma produtiva e eficiente. A quarta prática é o uso da tecnologia. E aí eu entro de novo na questão do sistema, né? Para que eu tenha celeridade processual, eu preciso sair do físico, eu preciso sair do carimbo, né? Protocolar aí demandas de carimbo. Então, eu vou adaptar-se e vou aderir novas tecnologias, certo? Dúvidas até aqui, pessoal? Não? Então, tá. Vamos lá. Eu também tenho celeridade processual para proteger a sociedade e garantir eficiência? Com certeza. Proteção à sociedade. Se eu tenho lentidão processual, porque eu recebi demandas e eu não estou tramitando ela como eu deveria tramitar, eu tenho o quê? Uma sociedade em perigo, porque os maus profissionais não estão sendo julgados, os processos não estão sendo analisados, certo? Então, eu não estou garantindo proteção à sociedade, e eu preciso garantir isso como conselho. A garantia da eficiência, se eu tenho lentidão dos processos, eu não estou garantindo eficiência processual, tá? E os profissionais envolvidos? Vou até ler exatamente o que eu escrevi aqui, para vocês pensarem. A demora nos processos administrativos também tem um impacto negativo, porque se não houver dispositivo infringido, né, não for comprovado isso, não tem como eu dizer que o profissional está sendo antiético. Perfeito? Eu tenho duas modalidades de processo, um por auto de infração, tá? E outro por termo de representação. Aonde eu sei que está isso? Eu sei que ele está na resolução 146 de 82. Se ninguém tem conhecimento disso, dá uma olhadinha lá depois, pega o código lá, né, e dá uma olhadinha nisso. Então, eu sei que eu tenho duas modalidades de processo dentro do sistema. Por auto de infração, que nós chamamos de PA, e por termos de representação, que nós chamamos de PAD ou PAD, né, alguns regionais. Fiz aqui um fluxograma só para a gente entender. Então, eu tenho um PA por auto de infração e o PAD, né, através do termo de representação, a partir do momento que eu recebi uma denúncia, tá? Tem todo um trâmite legal. Auto de infração. Pessoal, eu coloquei aqui um modelo de auto de infração ainda físico. Tem algum regional aqui, os que estão presentes, que ainda tem auto de infração físico? Que ainda não estão no sistema. Perfeito. Deixei aqui um modelo também para quem já está no sistema da I2BR, tá? Vocês viram que ele é diferente, né? Então, nós temos lá, eu até coloquei um modelo já com os devidos preenchimentos, para vocês verem aí, não sei se vocês conseguem enxergar. O que me pediram para bater muito em cima e ressaltar que é a questão do preenchimento. E aí, pode ser que alguns disseram, gostei de você até agora, Elisama, a partir de agora eu já não gosto mais. Era seu amigo até agora e a partir de agora já não quero mais. Mas não, vamos lá, vou dizer uma coisa para vocês, por que a gente está batendo nesse ponto aqui, tá? Se nós não tivermos um auto devidamente preenchido, com as provas, com as informações necessárias, eu tenho nulidade processual. E aí eu não consigo o quê? Tramitar aquele processo. Eu não consigo encaminhar para sessões de julgamento adequadamente, porque eu não tenho, né, um auto adequado, não tenho um processo com todas as formalidades e as tramitações que ele deveria ter. Tá? Então, vamos lá. Trouxe o modelo no auto físico, tá? E trouxe o modelo no auto eletrônico, que é o do sistema. Circulei, vocês vão ver que está ali em vermelho, e também circulei algumas coisas importantes. Então, o que eu preciso? Qualificação da parte. Por que qualificação da parte? Se eu colocar só João, eu vou olhar no sistema e, para mim, pode ter inúmeros João. Como é que eu vou saber quem que é o João que eu tenho que instaurar um procedimento? Né? Então, se eu tenho só João, eu não consigo abrir um procedimento contra ele. Eu não consigo tramitar um processo contra ele. Vocês sabem, no sistema, né, da I2BR agora, quando eu instalo um procedimento, já vai vincular o cadastro daquela pessoa. Se eu tenho só João, só Maria, só José, eu não sei quem é, então eu preciso da qualificação completa. Tá? Local da ocorrência da infração. Né? Data e horário. Por que a data e horário é tão importante? Lembrando, a pessoa ela tem o direito de apresentar esclarecimentos, apresentar defesa. Se ela não sabe quando que ela foi autuada, como é que ela vai saber até, né, quando é o prazo dela para apresentar essa defesa? Então, isso dificulta.
para a parte para nós, porque a gente não consegue, né, instaurar e tramitar corretamente. Perfeito? Vamos lá. A assinatura da pessoa, pessoal. Se eu não tenho assinatura, o pessoal pode alegar o quê? Mas eu não recebi nada, eu não assinei nada. Como é que eu vou também tramitar esse auto? Como é que eu vou instaurar esse procedimento? Isso dificulta para mim, dificulta para a parte. Tá? Então, sempre batam em cima desses requisitos necessários. E o dispositivo? Eu sei qual que foi a infração da pessoa. Se você, no auto físico, não assinalar qual que é a infração, primeiro, a pessoa não vai saber como se defender do que ela tem que se defender, porque daí você só constatou ali, né, qualificou com o nome, pediu para a pessoa assinar, mas e sobre o que a pessoa tem que se defender? O que ela vai trazer na defesa dela? Se nem ela sabe qual que foi a infração que ela praticamente cometeu, né? Então, na letra G ali, descrição circunstanciada dos fatos e elementos caracterizadores da infração. Então, vocês precisam assinalar, tá? Para o pessoal aí que ainda é físico, assinalar. Quando for mais de uma infração, então, assinalem lá, pessoal, né, no auto de constatação, descrever o que é cada uma, para isso facilitar para a pessoa também poder se defender. No auto físico, pessoal, trouxe o verso. No verso, o que ele tem? Os dispositivos legais infringidos. Então, ele tem o artigo, tem o inciso, a pessoa vai saber onde está isso, né? No livro de legislação, ou exatamente do que se trata. Perfeito? E, bem na nota de rodapé ali, eu tenho qual que é o órgão e o seu endereço para defesa. Porque, às vezes, você autua a pessoa na correria da fiscalização, você esquece de mencionar, o senhor pode protocolar sua defesa junto ao CRES, na regional, na subregional, no escritório do CRES, né, ou no atendimento online, na ouvidoria, por e-mail e assim por diante. No auto físico já tinha, tá? No auto eletrônico, ele está um pouco diferente. Eu tenho apenas uma página com todas as informações também. Então, aqui, ó, eu sei que o endereço do CRES está aqui, certo? Não está mais no verso. Então, aqui está o endereço do CRES. E aqui a gente até pediu para o Isaías, quando a gente aderiu o sistema da I2, colocar o nosso e-mail do departamento. Isso facilita, porque a pessoa recebeu o auto de infração, ela sabe qual e-mail que ela pode mandar a defesa dela. Isso facilita, para mim, para você e para a parte. Tá? Vamos lá, data, hora e local. Então, aqui está a data que foi lavrado o auto e o horário, certo? Aqui eu tenho o dispositivo legal infringido. Aqui eu tenho a descrição circunstanciada dos fatos, do que se trata. Aqui eu tenho a qualificação da parte, ele é um pouquinho diferente do auto físico, né, como vocês podem ver. E aqui eu tenho a questão da assinatura do autuado e do agente que autuou, tá? Que lavrou o auto. Perfeito? Então, lá, pessoal, é importante. Se eu não tenho um auto com a devida qualificação, com a assinatura da pessoa, com a data, com o dispositivo, fica difícil para mim, parte de processo, porque eu não sei qual que é o dispositivo que eu tenho que abrir aquele procedimento, e a pessoa não vai conseguir também, né, apresentar a sua defesa. Tudo que eu falei para vocês sobre o auto, vocês vão ver lá que tem, né, a letra A, a letra G, nos dois, modelo físico e modelo eletrônico, estão o quê? No artigo 6º da resolução. Né? Então, lá ele vai dizer exatamente o que eu acabei de mostrar para vocês com o auto. No artigo 7º, ele vai dizer o seguinte: no auto de infração, o agente de fiscalização aduente poderá imputar mais de uma infração, que eu falei para vocês, né? E aí ele complementa, desde que faça a descrição circunstanciada dos fatos e elementos que caracterizem. Por que eu estou batendo em cima disso aqui? Porque quando chega na comissão de ética, a comissão de ética vai ficar com dificuldade de aplicar uma sanção. Se eu sei que vocês, como fiscal, assinalaram mais de uma infração, no parecer jurídico, o parecerista ele vai mencionar, né? Vai destrinchar ali. Agora, se eu só tenho um dispositivo aqui assinalado, o que o parecerista vai fazer? Ele vai se atentar a um, certo? Por isso, a ressalva de que se houver mais de uma infração, por gentileza, pessoal,
Vamos facilitar aí o trabalho também, né, de quem recebe os processos para julgar. Vamos descrever a situação. Perfeito? No artigo 9º, ele diz o seguinte: o auto de infração poderá ser lavrado em qualquer lugar. Né, vocês viram que houve uma alteração. Antes eles diziam só no local da autuação ali, agora ele diz que pode ser, né, em um local diferente. E não sendo possível entregá-lo, no mesmo momento, essa ciência poderá se efetivar no estabelecimento ou na residência do autuado, onde ele for localizado. Perfeito? Já no 10, no artigo 10, ele diz o seguinte, é muito importante esse aqui. Quando a autuação se fundamentar em anúncio, impresso ou documento de qualquer natureza, o autuante deverá juntá-lo ao auto de infração. Tá? Vamos frisar no parágrafo único? Por que o parágrafo único? Na impossibilidade da juntada do documento, o que ele deverá fazer? Deverá individualizá-lo e mencionar a causa impeditiva. Então, você autuou, mas você não conseguiu provas. Ou você autuou e quando você foi atrás de olhar o site, meu filho, o que a pessoa fez, a pessoa já tirou do ar. Então, você vai informar, né? Você vai informar qual que foi a causa impeditiva, tá? Lembrando que a ausência de qualquer um dos requisitos previstos nos artigos geram o quê? Nulidade do auto de infração, tá? Então, vamos lá, vamos bater muito em cima disso para que o trabalho de vocês também, né, tenha efetividade, tá bom? O artigo 11 é muito importante porque aqui diz o quê? É aquela questão que muitos de vocês passam, muitos dos fiscais do Paraná também já passaram. Quando a pessoa ela se recusa a assinar o auto, ela se recusa a receber. Então, o que o artigo 11 está trazendo para mim? Parágrafo 1º, recusando-se o autuado a assinar o auto de infração, né, ou as folhas de continuação nele integradas, a coordenadora de fiscalização deverá o quê? Enviar, né, a primeira via do auto de infração autuado por via postal com aviso de recebimento. Tá? Não sendo possível isso, o que ele vai fazer? A entrega da segunda via do auto de infração através de um servidor, na presença de 2 testemunhas. No artigo 12, ele fala sobre a questão de autuações em outro estado. Então, eu sei que o pessoal do Paraná adora ir para Santa Catarina. Eu recebo muita autuação de Santa Catarina. Então, o pessoal recebeu, né, o CRES de Santa Catarina pegou, né, pessoas em Santa Catarina trabalhando, fiscalizando lá. O que eles vão fazer? Eles vão autuar. Se houver realmente, né, irregularidade, vão enviar para o CRES Paraná instaurar, né, e encaminhar aí para os devidos julgamentos. Tá? Eu recebo por e-mail, né? Alguns me mandam por correio, mas eu também recebo por e-mail, tá, pessoal? Facilita para nós, facilita para vocês. Tem alguns estados que preferem me mandar no físico, por correio, não tem problema, mas o e-mail ele é mais rápido, mais fácil. Você não tem gasto com isso, com correio, né? Então, eu aceito por e-mail também, tá bom? O artigo 13, ele vai dar uma ressaltada aqui na questão do auto de constatação. Lembram que no artigo 10, ele fala o seguinte: quando a autuação se fundamentar em anúncio, impresso ou documento de qualquer natureza, ele deverá juntar, né? E não sendo possível, ele vai informar a causa impeditiva. Então, você vai informar isso onde? No auto de infração? Não, você vai informar no auto de constatação, tá? Que é o artigo 13. Então, no artigo 13, inciso 3º, ele diz o seguinte, ó, descrever e comprovar o fato, né, para caracterizar a infração. Tá? Então, você sempre vai descrever. Mas você não vai descrever dizendo assim, o acima mencionado estava irregular. Irregular no quê? Se você não está dizendo para mim no que ele estava irregular, eu vou voltar àquela situação que eu falei. Ele não vai saber no que ele deve apresentar a sua defesa, porque ele não sabe no que ele estava irregular, e eu, no momento que eu for instaurar esse processo, eu também não sei, certo? Por isso, a ressalva da questão de descrever e comprovar os fatos. A ausência de qualquer um dos requisitos previstos nos artigos mencionados geram nulidade do auto de infração. Perfeito? Então, a gente conta com vocês sobre isso. Né? Eu sei que, durante a fiscalização, correria, há momentos tensos, mas isso daqui é necessário. Não só para
fiscalização, mas para nós de processos, para a própria parte, tá? E no momento que ela vai apresentar a defesa. Muitas pessoas apresentam defesa por si só, mas muitas pessoas pegam um advogado para isso. E o advogado vai bater em cima disso daqui, tá? Então, ele é vendo que falta situações que foram mencionadas, o que ele vai dizer? Nulidade do auto de infração. Essa vai ser a abordagem dele. Vou falar um pouquinho sobre o PAD, mas vou começar com denúncia. Então, assim, ó, a denúncia. Lá na parte de processo, a gente recebe muitas ligações, seja ligação, no presencial, na ouvidoria, atendimento online, a pessoa entra em contato com a gente e diz o seguinte: deixei meu imóvel na imobiliária X para administrar e os aluguéis não estão sendo repassados. O que a pessoa quer? Que o CRES faça alguma coisa. Eu posso só, através do telefone, abrir um procedimento? Fica difícil, porque eu não tenho o quê? Eu não tenho os fatos, né, propriamente. Eu não tenho a qualificação da parte, então como é que eu também vou notificar o denunciado para que ele possa se manifestar, ou, às vezes, até mesmo agendar uma audiência de conciliação se eu não tenho nada formalizado? Então, a gente sempre orienta o quê? Formalize a sua denúncia. E o CRES Paraná deixa o quê? Disponível um modelo. Né? Quando eu estava montando os slides, eu até pesquisei vários regionais e vi que tem várias pessoas aí, vários regionais que têm modelos disponíveis. Isso facilita, tá bom? Então, lá, o que a pessoa vai colocar para nós? Qualificação da parte, quem é o denunciado, seja corretor, seja imobiliária, vai descrever os fatos do que se trata, tá? Na solicitação, a gente sempre deixa a pessoa informada de que o CRES é uma via administrativa, né? Então, se houver valores, é necessário também a pessoa procurar, né, a justiça aí, tá? E tem a possibilidade de marcarmos audiência de conciliação, tá bom? No artigo 44, ele fala, né? A denúncia ela poderá ser apresentada por qualquer pessoa física ou jurídica, tá? Né, inscrita no CRES, e deverá conter o quê? A qualificação, né? A assinatura da pessoa, os fatos, tá? E os documentos que comprovem isso. No CRES, nós recebemos denúncia a partir do que? Qual plataforma? Não só no presencial. Antes era só no presencial. Com a pandemia, pessoal, o que a gente precisou fazer? Inovar. Inovar, porque a gente não podia ter muitos atendimentos presenciais. Então, nós aderimos ao atendimento online. Tá? No atendimento online, tem a possibilidade da pessoa entrar no atendimento, tem o modelo disponível, a pessoa vai pegar o modelo ali, vai preencher e vai encaminhar para nós. Tá? Outros canais de comunicação, além do CRES, nossas regionais, é também a ouvidoria, né? A ouvidoria também a gente recebe pela ouvidoria, no e-mail. Então, a pessoa preencheu o formulário, não tenho facilidade em acessar uma plataforma, não tenho facilidade em acessar a ouvidoria, quero mandar por e-mail. Então, a pessoa consegue nos mandar por e-mail. Ela vai preencher o formulário, vai assinar e vai encaminhar com os devidos documentos comprovatórios. Tá? E a gente vai protocolar no CRES. No WhatsApp, a gente não recebe denúncia. Coloquei como um dos contatos, porque às vezes a pessoa manda um WhatsApp para nós, para tomar as devidas orientações. A gente encaminha o modelo pelo WhatsApp, encaminha vídeos, nós temos vídeos de instrução de como lidar com atendimento online, mas nós não recebemos denúncia pelo WhatsApp, apenas para orientações. Recebemos a denúncia com audiência ou sem audiência, né? Com audiência, pessoa, nós vamos marcar, vamos agendar o CRESCOM, nós chamamos de CRESCOM lá na nossa comissão, vamos agendar as audiências, ela restando frutífera, vai para arquivo, ela restando infrutífera ou prejudicada, vai para o jurídico para análise e parecer. O jurídico, ao receber a denúncia, pode ser que ele peça diligência, se faltar algum documento, se faltar alguma coisa que não está claro, tá? E ele vai fazer a análise, ele vai emitir o parecer dele. E aí, depois, ele vai dizer, tem admissibilidade para abrir um processo administrativo disciplinar? Realmente foi infringido dispositivos do Código de Ética? Foi. Então, ele vai pedir que seja instaurado um procedimento. E, para se instaurar o procedimento, se instaura através do termo de representação, tá? Então, o termo de representação, ele também tem uma formalidade. O artigo 48 traz isso, né? Qualificação da parte, data e local, identificação do CRES e seu endereço, também a menção dos fatos, o despacho da presidência, a indicação, né, do membro do CRES ele que assina, no caso, o coordenador de fiscalização, tá? E a assinatura, né?
Nesse QR Code é um modelo, tá, de termo de representação que nós fazemos no Paraná. O termo de representação também tem alguns artigos aí que têm as suas orientações. No artigo 49, por exemplo, ele fala ali, né, que a segunda via do termo será remetida ao representado por via postal. No Cresce Paraná, nós temos um fiscal que faz isso, então ele vai entregar esse termo de representação à parte, tá? O artigo 50, ele diz o quê? Que deverá certificar, né, os antecedentes. No Cresce Paraná, nós fazemos um tal de informativo atualizado, e nesse informativo atualizado nós colocamos toda a informação da pessoa dos últimos 5 anos. Então, se ele tem processos transitados julgados nos últimos 5 anos, que estão em andamento, ou denúncias em andamento, a gente vai constar lá. Tá? A questão da defesa, pessoal, lembrando que tanto no auto de infração quanto no termo de representação, a parte tem um prazo improrrogável de 15 dias, tá? Para apresentar a defesa, para apresentar os seus esclarecimentos. A pessoa que é cópia do processo, ela recebeu o termo de representação, ela não lembra mais. Né? Ela não recorda da denúncia, não recorda dos fatos, não lembra o que foi anexado no processo, então ela pode solicitar o quê? Ela pode solicitar vista do processo da Coordenadoria de Fiscalização. No caso, a processos disciplinares no Cresce Paraná. E se a pessoa não apresentar a defesa, a gente vai fazer uma certidão constando que não houve apresentação, né? Que não teve apresentação de defesa, certo? Aqui está o modelo do nosso termo de representação. Né? Então, eu tenho a qualificação da parte. Aqui. Eu tenho os fatos. Quando você entrega um termo de representação para a pessoa, para que ela possa fazer defesa, a mesma coisa, mesma situação do auto. Se eu não tenho do que se trata, a pessoa tem essa dificuldade para apresentar o esclarecimento dela. Então, no termo de representação, eu sei que eu tenho quais são os fatos, a fundamentação legal, quais foram os dispositivos que ela infringiu, por que ela infringiu, né, esses dispositivos. E aí, aqui eu tenho qual que é o endereço do Cresce e qual que é o prazo para ela apresentar a defesa. No caso do Paraná, assina o coordenador de fiscalização, que é o Isaías, e eu também, tá bom? Eu também assino o termo de representação. E aí nós temos um fiscal, como eu mencionei, que entrega esses termos de representações. Tem regionais que só mandam por correio, né? Então, quando o fiscal no Paraná ele vai entregar o termo de representação, ele também já leva uma cópia do processo na íntegra e entrega para a pessoa. Não sendo possível, aí sim a pessoa pode solicitar, né, por e-mail para nós, no atendimento online, ouvidoria e assim por diante. A gente tem um manual de processo, que eu sei como é que vai instaurar um processo por auto de infração e por termo de representação. Até criei esse manual, porque foi o pessoal, acho que, se eu não me engano, do Pernambuco que me pediu. A gente não tinha, até porque as pessoas que trabalham comigo já trabalham há anos, então já sabem praticamente decora e salteado aí como é que instaura um PA, um PAD. E aí, como o pessoal perguntou, o pessoal que está entrando, né, na questão do processo eletrônico agora, daí eu criei um manual aí, passo a passo, como funciona. Se alguém não tem, quiser trocar uma ideia com a gente está à disposição. A gente disponibiliza esse manual sem problema. E isso também, pessoal, é uma forma de celeridade processual. Por que um manual? Você deve se perguntar, né? Por que um manual se você já sabe como instaura o processo? Você tem que lembrar o seguinte, eu estou no Cresce há 15 anos. As pessoas que trabalham comigo há 5, 10. Mas as pessoas que entram num concurso novo, elas sabem como é que instaura um processo? Elas não sabem. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar orientar, você vai precisar treinar. Então, quando você tem um manual, isso facilita também. Porque, assim, você dá um treinamento, você dá orientação, mas tem momentos que nós, coordenadores, às vezes não estamos no departamento o tempo todo. E aquela pessoa que está no administrativo, ela está ali, né, às 8 horas por dia. Então, se ela tem um manual, ela pode ter aquela colinha esperta para lembrar. O auto de infração, eu tenho que olhar todos esses requisitos. Precisa ter a defesa. Precisa ter tal despacho. Então, através do manual, ela consegue ver isso. Outra coisa que nós criamos no Cresce Paraná, que a gente não tinha até então, são fluxogramas do andamento processual. Exatamente por isso. Eu sei como funciona, mas e as pessoas que entraram recentemente, elas não têm essa afinidade como eu. Né? Então, o fluxograma ela vem ajudar. Esse é um fluxograma de auto de infração, qual que é, né, os trâmites da autuação até o parecer,
No momento que ela vai para o jurídico pode pedir uma diligência, vai emitir o parecer, retorna do jurídico, eu vou fazer uma distribuição para a comissão de ética, quais são os trâmites na comissão de ética, havendo recurso, eu vou encaminhar para a turma julgadora, tá? Então, né, eu tentei colocar o máximo de informações possíveis do andamento processual. Do PAD, que é o por termo de representação, alguns chamam de PAD, né? Então, eu também fiz um fluxograma ali, com todas as informações possíveis, dos trâmites, da instrução e montagem até julgamentos. De denúncias, né, a gente recebendo, vocês podem ver que aqui, ó, atendimento online, qual que é o procedimento, protocolo com audiência, protocolo sem audiência e o que encaminhou para o jurídico. Por quê? Para facilitar. Eu sei que se eu tenho uma denúncia com protocolo com audiência, eu sei que aquela denúncia eu vou encaminhar para a audiência antes de encaminhar para o jurídico, se for necessário. Agora, sim, eu recebi uma denúncia e a pessoa não tem interesse na audiência de conciliação, eu sei que eu vou fazer o quê? Eu vou notificar a pessoa que foi denunciada, eu vou notificar o denunciado, ele tem um prazo de 15 dias para prestar esclarecimentos. Após isso, eu vou encaminhar para o jurídico para análise e parecer. Aí você deve pensar, você já passou toda a parte de processo, você já informou da instrução e montagem, mas agora, Elisama, a gente quer saber o que acontece com o processo. Quem que julga? Quem que aplica sanções disciplinares? Quais são essas sanções? Certo? Então, o que nós temos dentro do CRES Paraná? Nós temos o CRESCOM, que é a Comissão de Conciliação. Nós temos a Comissão de Ética, que é a CEFISP. Nós temos as turmas julgadoras e nós temos o plenário. Fluxograma do CRESCOM também para facilitar, né, o entendimento ali das pessoas que trabalham conosco. O que é o CRESCOM, pessoal? O CRESCOM é a Comissão de Conciliação, tá? Ela foi criada pela Resolução 325 de 92 e, no Paraná, pelo Ato Normativo 005 de 2004. Qual que é a finalidade desta comissão? Solucionar amigavelmente as denúncias através de uma conciliação entre as partes. Lembrando que as pessoas que fazem parte e composição desta comissão são corretores de imóveis, tá? São corretores que fazem essas conciliações lá para nós. Dentro do Paraná, nós temos audiência presencial e virtual, né? Nós não tínhamos até a pandemia, nossas audiências eram só presenciais, tá? E aí, na pandemia, a gente teve um pouco de dificuldade e ficou pensando o que nós vamos fazer, se nós não podemos ter audiências presenciais. Aí é um start, né, pessoal? Você tem que pensar para ontem. E aí eu descobri que na Bahia e São Paulo, entrei em contato, né, com esses dois estados e descobri que eles tinham audiência virtual. Então, é o tal do trocar figurinha, como o Isaías mencionou ontem. Através, né, da disponibilidade deles, do treinamento que a gente teve com eles, a gente inseriu no Paraná o tal da audiência virtual, e que tem bons resultados. Da comissão de ética, também nós temos um fluxograma para facilitar, e isso não só para a parte de processos, para as pessoas que trabalham no administrativo, mas também para as pessoas que julgam o processo. Elas também precisam entender a fase do processo, por que o processo está ali, como o processo chegou até ali, né? Então, a gente tem lá também um fluxograma com essas situações, tanto do PA quanto do PAD, e, né, até ir para julgamento, pós-sessão, o que eu faço com o processo. Porque, assim, ó, eu encaminho o processo para a comissão de ética, que julga o PA e indica uma sanção disciplinar no PAD. Mas e depois, o que eu faço com eles, certo? Então, no PA, eu sei que eu tenho que mandar a notificação de decisão. Se tem multa, a pessoa não pagou e não recorreu, eu vou mandar para a dívida ativa. Se foi arquivamento, eu vou colocar em arquivo. Né? E se a pessoa entrou com recurso, eu vou mandar para a turma julgadora. Então, eu sei que tem toda uma tramitação. E se for um PAD, pessoal? A CEFISP, ela não julga o PAD, ela só opina. Então, eu sei que o PAD, depois de eu ter a análise e a indicação da sanção ou arquivamento, eu vou encaminhar para a turma julgadora. Então, a comissão de ética, né, a comissão que integra a estrutura organizacional dos conselhos, certo? E ela julga o quê? Em primeira instância, processos por auto de infração. Então, processo por auto de infração, eu sei que quem vai julgar é a comissão de ética, tá? E os processos por termo de representação vai apenas apreciar e elaborar um relatório, no qual ele vai indicar uma sanção disciplinar ou até mesmo o arquivamento do processo. Perfeito? E de cada sessão eu tenho o quê? Eu tenho um acordo que é elaborado, né? Que é exarado.
No Paraná, nós estamos com 2 comissões esse ano. A partir do ano que vem, nós vamos ter 3 comissões. E também, no Paraná, foi aprovado na última plenária, nós vamos ter a tal da turma especializada. Por que a turma especializada? Porque nós estamos com bastante membros novos e nem todo mundo quer pegar um PAD. PAD eles acham que é um bicho de 7 cabeças, e não é. Mas ele é mais complexo, ele tem mais informações, ele é um pouco diferenciado do auto de infração, tá? Então, a partir do ano que vem, nós vamos ter a tal da turma especializada, que são o quê? As pessoas que têm mais tempo de comissão de ética vão analisar esse processo. Então, de cada turma, eu tiro 2 membros que vai compor a turma especializada. E essa turma especializada, ela vai ter uma sessão uma vez por mês e ela vai analisar o processo por termo de representação. Perfeito? Então, aqui, a questão, né, dos processos, auto de infração em termo de representação, é a tramitação legal dos processos administrativos dentro dos regionais. Você deve se perguntar, ou o corretor deve perguntar para você, quando eu fui autuado, ou quando eu recebi um termo de representação, e esse processo vai tramitar dentro do conselho, quais são as penalidades, quais são as sanções disciplinares que são aplicadas num processo? São essas aqui, certo? Tanto no PA quanto no PAD, eu tenho o quê? As sanções que estão no artigo 21 da Lei 6.530 de 78, que vai de advertência a cancelamento da inscrição. Então, eu sei que pode ser advertência, pode ser censura, pode ser multa pecuniária, pode ser suspensão até 90 dias, ou pode ser o quê? O cancelamento. Por que eu coloquei esse slide para vocês, apesar de vocês não serem julgadores? Quando nós trabalhamos na parte administrativa, o que nós mais temos são pessoas perguntando do andamento processual. Como é que eu apresento defesa? Como é que eu protocolo uma denúncia? Eu fui autuado e eu queria saber qual vai ser a sanção disciplinar que vai ser aplicada no meu processo, certo? Aí você não vai dizer, né, qual vai ser a sanção, porque nem você sabe, não é você quem julga, tá? Mas você vai saber orientar a pessoa que isso está o quê? No artigo 21 da lei, perfeito? Senhor, senhora, as sanções estão previstas nesse artigo. Não tem como eu dizer para o senhor e para a senhora qual que vai ser, mas eu sei que essas aqui são as sanções. Eu posso simplesmente distribuir o processo para novas pessoas ou para uma comissão sem treiná-la, sem orientá-la? Não tem essa possibilidade, né, pessoal? Então, o que a gente faz todo começo de gestão? A gente dá treinamento dessas comissões. Seja comissão de ética, seja turma julgadora, seja pleno, uma coisa que eu adoro, dar treinamentos, tá? E aí, no último treinamento que a gente deu em 2023 para a comissão de ética, o que a gente fez? A gente atualizou o manual deles. Mas você já deu treinamento, né? Você já explicou. Mas, às vezes, você ficou 3 horas só de um dia dando treinamento para eles. E aí, meu bem, é o seguinte, dali um mês, você vai distribuir o processo para a pessoa, às vezes, não vai recordar mais. É o que eu falei, a gente tinha uma boa memória quando a gente tinha 18 anos. Agora, são tantas preocupações que a gente tem que a gente não vai conseguir lembrar de tudo, certo? Então, a gente tem um manual para facilitar, né, o momento que o relator, a relatora, vai emitir o seu voto. Perfeito? Esse daqui até o manual do próximo ano, a gente vai dar um treinamento ano que vem, porque, como eu falei para vocês, a gente está com nova turma, então a gente vai atualizar aí a gestão de 2025 a 2027. Quem quiser, depois do manual, fique à vontade, me mande mensagem. Da treinamento anterior, várias pessoas me pediram, a gente disponibiliza sem problema. Se precisar aqui da treinamento virtual presencial, a gente também está à disposição. Vocês viram que no auto de infração físico, ele tem o quê? No verso, ele está lá quais são os dispositivos infringidos, certo? Só que no auto novo, eletrônico, eu não tenho mais isso. Eu tenho só a descrição referente àquela infração. Então, o que nós fizemos? Nós criamos um quadro de infrações, das infrações de PA, das situações de PAD, e nós colocamos o quê? Qual que é a natureza, quais são os dispositivos. Então, aqui, está pequeno, não dá muito bem para enxergar, mas aqui a gente colocou a natureza leve, a natureza grave, e isso facilita no momento que você está emitindo o seu relatório, tá? A gente disponibiliza isso aqui para os nossos julgadores, né? Tanto o pessoal da comissão de ética, quanto o pessoal do plenário e turma julgadora. Quem quiser também pode nos mandar uma mensagem, a gente disponibiliza, tá?
Também tem o fluxograma das turmas julgadoras. Como vocês podem ver, eu também adoro um fluxograma, então eu tenho fluxograma para todas as comissões e situações, para facilitar o trabalho de todos nós, né? A turma julgadora, pessoal, acho que não tem em todos os estados, tem em todos os estados? Ela é o quê? A turma julgadora compete julgar em primeira instância, né? Os PADs, tá? Então, lembra que a Cefisp, ela só o quê? Ela só opina, né? Vamos lá, ó. Em primeira instância, ela vai julgar o processo por auto de infração, tá? E o PAD, ela vai só apenas opinar. Quem julga, no caso, é a turma julgadora, tá? Então, ela vai julgar em primeira instância os processos por termo de representação. E em instância recursal, os processos por auto de infração. Então, aqueles processos que foram julgados pela Comissão de Ética, que são de auto de infrações, foram aplicadas sanções disciplinares e a parte recorreu, vem para a turma julgadora em instância recursal. No Paraná, nós temos 3 turmas julgadoras, tá? Com a composição de 8 membros cada um. O que eu faço para facilitar no momento do julgamento? Eu faço uma pauta com todos os processos que serão julgados. Então, ali eu tenho informação da parte, qual que é a infração, e, se ele passou na comissão de ética, qual que é a sanção que foi aplicada, no caso do recurso, né? E dos PADs, qual que foi a sanção que foi indicada, tá? Para facilitar ainda para os nossos julgadores no momento da sessão, eu encaminho com antecedência quais processos terão sustentação oral. Né? Então, quando a gente distribui o processo para a turma julgadora, a gente vai fazer o quê? A gente vai intimar a parte. A parte tem a oportunidade de fazer sustentação oral, seja numa sessão presencial, seja numa sessão virtual. E aí, para facilitar e ser célere também o meu julgamento, né, nas turmas, eu disponibilizo um cartão ali com o nome do conselheiro, com o número do processo e quais são as partes que vai fazer sustentação oral. É a parte representada, é a parte denunciante, é a parte recorrente. Isso facilita também para o julgador. Ele sabe que um dos processos que ele recebeu vai ter sustentação oral. E ele já fica preparado para isso. E aí, do plenário, né? Fluxograma também, tá? Lembrando que o pleno, ele é o conselho máximo, né? E ele vai receber processos com pedido de reconsideração, né? Então, os pedidos de reconsideração vão para o plenário. Temos também o fluxograma do COFES, tá? Algumas partes aqui do fluxograma eu pedi ajuda para o Inácio, então quem quiser depois pode nos solicitar aí qual que é a tramitação até chegar no COFES, tá? E também, por exemplo, pessoal, aqui eu coloquei, né? Voltou do COFES, o que eu tenho que fazer com o processo? Eu sei que eu tenho que lançar no sistema os dados. Se for multa, eu vou encaminhar para o financeiro, Procuradoria Fiscal, para lançar essa multa no sistema, no cadastro da pessoa, do profissional, tá? Eu vou mandar uma notificação de decisão e, se for para questões de arquivo, eu vou mandar para o arquivo. A notificação de decisão, o que acontece quando é cancelamento ou suspensão da inscrição? Tem edital. Quando vocês recebem processo do COFES, vocês já vê que tem um edital ali que foi lançado essas decisões. As pessoas não olham o edital. A gente já notou isso, as pessoas não olham o edital. Então, a gente faz o quê? Manda uma notificação de decisão novamente. Porque aí é que a pessoa realmente ela vai ter ciência aqui. O processo dela voltou do COFES e qual que foi a decisão? Se manteve, se minorou-se e assim por diante. Tá bom? Do COFES também nas informações, o que compete ao COFES. E dentro do sistema COFES-Cresce, até para nós terminarmos a nossa parte, nós precisamos do quê? Tanto a parte de fiscalização, enfim, todos os colaboradores, né? No geral, a gente precisa ter transparência. A gente sempre tem que ter a transparência, né? Garantir que todas as informações dos processos sejam o quê? Claras e acessíveis a todos os envolvidos, certo? A imparcialidade. Eu vou tramitar esse processo e vou pedir que seja aplicada uma sanção porque eu não gosto dele. Porque eu não gosto do diretor, porque eu não gosto daquele corretor. Eu não posso fazer isso, tá? Nem como fiscal, nem como membro da diretoria, nem como administrativo. Eu tenho que ter imparcialidade. Lembre-se sempre disso. Isso é importante. E, acima de tudo, eficiência. Todos nós, né?
Se eu realizar todas as etapas do processo de maneira ágil e otimizada, o que eu estou reduzindo? Eu estou reduzindo tempo, né, para uma decisão. Então, eu tenho um julgamento mais célere, eu tenho tramitação justa, tá bom? Para encerrar, eu trouxe uma frase de Ayrton Senna, eu gosto muito dessa frase, e ela diz o seguinte: seja você quem for, seja qual for sua posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação. E faça sempre tudo com muito amor e com muita fé em Deus, porque um dia você chega lá. De alguma maneira, você chega lá. Todos nós chegaremos lá. Tá bom, pessoal? Obrigada pela atenção de vocês. Aqui estão os meus contatos. O que vocês precisarem, eu estou à disposição. Nós não sabemos tudo, porque nós aprendemos todo dia. E vamos trocar figurinhas, como o Isaías falou ontem. A gente está aqui para somar. Perfeito? E, para terminar, eu queria pedir, pessoal, uma salva de palmas aqui, sabe para quem? Para todos os fiscais do nosso Brasil. Porque faça chuva, faça sol, é de carro, é de pé 2, essas pessoas estão na rua para fiscalizar. E só eles sabem o que eles passam. É fácil estar no administrativo, é fácil estar no ar-condicionado, mas os fiscais, eles são grandes heróis. Então, uma salva de palmas para vocês. Parabéns, Elisama. Senhores e senhoras, dúvidas? Elisama está preparada para perguntar. Já tem uma mão levantada aqui, está agindo. 2 perguntas para a gente adiantar o horário. Tem mais alguma aí para fechar? 2 perguntas fechadas, Elisama. Vamos lá. Bota quem tem aí. Elisama, rapidinho. Uma queixa que a gente encontra e recebe dos corretores é que o processo ele é julgado no regional e ele é encaminhado para o COFES, para as turmas recursais. E, às vezes, leva muito tempo. Gostaria de saber de você, se você tem conhecimento do prazo que se tem para ser julgado lá. E eu não sei se seria o indicado que fosse feito algumas ações para o julgamento desse processo. Tá? Porque toda a base ela é cobrada. Tá? Fulano e tal, porque até agora não chegou o julgamento final. Tá? Não sei se eu fui claro na minha... Não, eu entendi. Eu também já recebi bastante essa reclamação, né? Muitas pessoas entram em contato com o Paraná para saber, o processo foi para o COFES, são processos de pessoas profissionais que não estão chegando na questão do cancelamento da inscrição, né? E enquanto você não tiver a decisão de cancelamento, não tem como você cancelar no sistema, e a pessoa continua ali, exercendo atividade, continua trazendo prejuízos à sociedade. Então, assim, o Paraná realmente espera que venha do COFES, né? A gente não tem outra situação a não ser esperar do COFES, e é complicado porque realmente está demorando. É uma situação que a gente já levou aí ao nosso superior e ele levou ao presidente João Teodoro, né? Porque a gente tem muita reclamação sobre isso, até próprio da sociedade, porque às vezes até a pessoa que entrou com a reclamação, ela quer saber, né? Olha, já saiu a decisão? Não, ainda está no COFES. E a pessoa, ela fica entendendo que o quê? O que a gente mais ouve da pessoa? O Cresce não faz nada. Infelizmente, é isso que a gente acaba ouvindo aí, né? Como da outra parte, sabe? Posso só complementar rapidinho? Boa tarde, pessoal. O presidente do Cresce, mas também conselheiro federal do sistema COFES Cresce, assim como tem alguns outros colegas nossos aqui também, que são conselheiros federal. Nós julgamos processos em grau de recursos e as turmas no Conselho Federal são divididas em turmas. Nós somos 5 turmas julgadoras, né, e nós julgamos 3 a 4 vezes por ano processos em grau de recurso. Isso é um número muito elevado de processos, né? Tem, por exemplo, tem semana que, reunida todas as turmas, a gente julga, Viana, mais de 1000 processos administrativos em grau de recurso. E nós estamos em contato junto com o jurídico do Conselho Federal para que nós aceleremos, para que nós, de alguma forma, a gente consiga zerar todos esses processos que estão no Conselho Federal. Então, existe uma promessa de que, a partir do ano que vem, a gente faça esse mutirão para ver o que tem de pendente lá, tá? Para que a gente possa, de uma vez por todas, deixar todos os processos que lá estão de forma atualizada. Beleza? Então, é isso. Gostaria de dar essa contribuição. Muito obrigada, isso é perfeito. Pessoal, próxima pergunta.
Próxima e última, por favor, para a gente adiantar o horário. Viu? Boa tarde. Meu nome é Dalmo Bardini, eu sou conselheiro federal de Santa Catarina e faço parte da 2ª turma julgadora do federal, né? A gente pega lá, cara, muito, nós vamos nesse ano fazer 5 turmas jogadoras durante o ano. Inclusive, semana que vem, dia 18, a gente tem aí. Em média, a gente, cada conselheiro tem pego em torno de 30 processos para julgar. A 40, o nosso presidente também recebe um número elevado. Então, assim, é um número elevadíssimo de processos. Muita gente passa aí 4, 5 dias no processo e tal, para conseguir dar celeridade. A gente sabe que o número de processos é grande, a gente sabe que a lei tem algumas traves, né? Essa questão do ex officio é uma delas, né? Sim. Independente de a pessoa se defendeu ou não no teu regional, ele vai lá para cima e a gente acaba tendo que enche de processo, de repente, por uma situação em que a pessoa não se defendeu em nenhuma das instâncias no teu regional. Então, está sendo conversado bastante sobre isso, de que a gente precisa fazer, né, já um mutirão, uma força-tarefa, chamar suplente, mexer nessa ferida, que é um gargalo muito grande. Isso foi falado sobre tempo. Eu, por exemplo, peguei para julgar processo nesse ano, que a denúncia foi de 2014, 2015. Demorou 4, 5 anos no regional e mais 4, 5 no federal. Então, a resposta para a sociedade é muito ruim. Porque lá na base, lá na minha cidade, o cara diz, poxa, como que uma pessoa que enganou, que pegou aluguel e não repassou, que pegou sinal de negócio e não repassou, como que esse cara, por exemplo, continua 8, 10 anos atuando, entendeu? E o pior é que a gente só consegue caçar a inscrição dessa pessoa depois que passar no federal. E é voltar ainda lá novamente para o regional para ele poder dar o despacho, né? Então, exatamente, é uma ferida que a gente precisa mexer e que eu acredito que para o ano que vem aí a gente vai ter uma evolução grande nisso. Perfeito, obrigada pela sua contribuição. Pessoal, obrigada, viu? Ok. Mais uma vez, agradecemos imensamente a presença e o engajamento de todos vocês até o momento. Convidamos agora doutor Jean Silva, superintendente do COFES, para entregar o certificado de agradecimento à nossa palestrante. Parabéns, Elisama, pela pontualidade e pelo tema trazido. Um aplauso. Aproveitando as fotos aí, doutor Jean e Elisama, convido o Ronaldo Júnior, que trará uma notícia aqui para os senhores e senhoras. E lembrando, após o coffee break, teremos novidades. Aqueles que chegarem pontuais aqui saberão dessa informação, ok? Elisama, muito obrigado, que Deus abençoe. Boa tarde, pessoal. Todo mundo perguntando o que é que eu tenho para avisar aqui. Quais são os 2 avisos, 2 surpresas. Eu vou chamar o Jean aqui. Jean. Primeiro é sobre o novo local do evento do ano que vem, não é? De forma democrática, ou não houve votação, né? Mas foi a cidade, foi o regional que se candidatou para poder fazer o evento ano que vem, e eu vou chamar aqui na frente o Limão, vai ser no Rio de Janeiro. Serão muito bem-vindos lá no Rio de Janeiro, só que ninguém pode ir para a escola de samba, ninguém pode ir para o shopping, realmente para fazer um treinamento, para fazer curso. Foi uma eleição totalmente democrática, porque, na verdade, eu consultei alguns fiscais e tudo, e todo mundo assim, deu um positivo para a gente poder fazer lá o evento, e a gente está pretendendo fazer no primeiro semestre, né, Jean? A gente vai organizar direitinho, vamos encaminhar o ofício para a gente poder organizar isso direitinho. Pega o Campeonato Brasileiro e quando o Flamengo for jogar no final de semana, a gente vai marcar no dia do jogo do Vasco. Pronto, pessoal. Eu agora vou passar para o Jean e ele vai passar outra informação aqui importante. Parabéns aí ao Rio de Janeiro. Na verdade, eles me perguntaram referente à data. Então, o que nós orientamos, na verdade, para eles? Seria
talvez o primeiro semestre, tá? Eles vão verificar algumas datas, porque nós precisamos, junto com a agenda do COFES, verificar, porque foi solicitado também o apoio do COFES nesse evento e já fizeram a solicitação também para o próximo evento, vai ser encaminhado à presidência para que tenha aí o seu deferimento. Então, para isso, a gente precisa da data, algumas datas dentro do primeiro semestre, e nós analisamos, devolvemos à presidência, né, para que faça análise e depois esse apoio aí que vocês tiveram aqui, certamente terão também no Rio de Janeiro, tá bom? Parabéns aí pelo evento. Parabéns, parabéns. Novidade boa, Copacabana. Valeu, Gino. Obrigado.